A longa e amarga hostilidade entre Israel e as facções militantes do Hamas em Gaza tem sido uma ferida aberta na geopolítica do Oriente Médio, persistindo por gerações. Nos últimos tempos, essa inimizade inflamou-se dramaticamente, alcançando patamares alarmantes de agressão e devastação, eventos esses que capturam a atenção global e evocam reações de horror e preocupação internacionalmente. Em meio a essa turbulência, a República Islâmica do Irã não esconde sua posição. Alinhada com o Hamas, o Irã vocalizou explicitamente que intervirá caso Israel execute uma invasão terrestre em Gaza. A ajuda iraniana ao Hamas vai além do apoio financeiro e militar convencional. O Irã alerta sobre um recurso enigmático, descrito por alguns como uma arma secreta, que eles afirmam que poderia ser decisiva no conflito. A natureza exata e a capacidade deste recurso não são amplamente divulgadas, mas a sua menção é um testemunho da complexidade e do perigo inerente ao conflito que continua a desafiar soluções pacíficas e sustentáveis. Mas afinal, qual é essa arma e quando o Irã a implantará? Junte-se a nós enquanto analisamos a arma secreta do Irã lançar Israel no meio deste intenso conflito. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades, e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. A pergunta mais importante que está na boca das pessoas é de onde o Hamas obtém tantas armas. E a resposta é realmente simples: o Irã. O Irã tem intensificado seus esforços para armar militantes islâmicos hostis a Israel, segundo um relatório recente do The Wall Street Journal. O relatório revela que o Irã tem contrabandeado armas para a Cisjordânia e o Líbano, duas áreas que fazem fronteira com Israel e são lar de grupos como o Hamas e o Hezbollah. O The Wall Street Journal cita Michael Horowitz, chefe de inteligência da empresa de consultoria Lebeck International, que trabalha em Israel e monitora as atividades do Irã na região. Michael diz que o fluxo de armas realmente aumentou, especificamente no último ano. Isso se deve ao fato de que o Irã tem se focado muito mais na Cisjordânia recentemente, tentando armar alguns dos grupos lá. Ao armar grupos como o Hamas e o Hezbollah, o Irã espera provocar Israel a entrar em uma guerra custosa e impopular que poderia danificar sua reputação e legitimidade internacionais. Ao mesmo tempo, o Irã busca ganhar mais aliados e alavancagem no mundo árabe, especialmente entre as populações muçulmanas sunitas que são simpáticas à causa do Hamas. No ano de 2005, um evento crucial e transformador se desenrolou quando Israel decidiu se retirar da faixa de Gaza. Essa retirada marcou um ponto de virada significativo na dinâmica regional em andamento. Notavelmente, abriu a porta para o Hamas, a organização militante palestina, estabelecer uma rota de suprimentos clandestina que os conectava a dois jogadores-chave no Oriente Médio, Irã e Síria. Esta mudança estratégica permitiu ao Hamas reforçar significativamente seu arsenal de armas, levando a implicações profundas para a estabilidade da região. Esse influxo contínuo de armas teve implicações não só para a dinâmica de segurança na faixa de Gaza, mas também para a geopolítica regional mais ampla. A relação entre o Hamas e seus aliados regionais, Irã e Síria, se fortaleceu, o que teve efeitos em cadeia nos conflitos e tensões em andamento no Oriente Médio. Além disso, a presença de uma variedade abundante e diversificada de foguetes no arsenal do Hamas adicionou complexidade à situação, pois essas armas se tornaram um elemento-chave no conflito em andamento com Israel e outros atores regionais. Um dos obstáculos para o Irã ao distribuir armamentos aos seus aliados e representantes na área é a necessidade de contornar a detecção e intercepção por parte das forças israelenses, entre outras. O Irã criou uma rota de fornecimento complexa e encoberta que passa pelo Iraque e pela Síria, e em seguida para o Líbano ou Jordânia, um dos fortes aliados dos Estados Unidos na região, de acordo com o relatório do The Wall Street Journal. Segundo Amir al-Saadi, fundador da Security Languages, um grupo de contra-terrorismo em Amman, o Irã deseja transformar a Jordânia em uma área de trânsito para armas entrando em Israel, mas minha preocupação é que as armas também possam ser usadas na Jordânia, onde é o lugar mais fácil no Oriente Médio para punir os Estados Unidos e o Ocidente. O relatório revela que o Irã tem usado vários tipos de armas, algumas das quais são cópias ou modificações de modelos americanos e russos.
Na Jordânia, foram encontradas versões iranianas das minas antipessoal americanas, Claymore, fuzis de assalto estilo M4 e explosivos TNT. Conforme declarado por um oficial jordaniano de alta patente, estas armas são destinadas ao Hamas e a outros grupos militantes na Cisjordânia que buscam minar o processo de paz e lançar ataques contra Israel. As forças de fronteira israelenses, estacionadas na Cisjordânia, também apreenderam minas antipessoal produzidas no Irã e na Rússia, conforme relatado pela Tagant, uma rede de informações que assessora a polícia israelense. Essas minas são projetadas para causar o máximo de dano a alvos humanos e podem ser acionadas por controle remoto ou pressão, representando uma séria ameaça à segurança e estabilidade da área. Conforme o WSJ, as armas são tipicamente transportadas da Síria para a Jordânia em caminhões, que são difíceis de identificar enquanto percorrem caminhos fora de estrada pelo deserto. A rota de suprimento de armas do Irã não se limita ao transporte terrestre. O país também utiliza rotas aéreas e marítimas para contrabandear armas para o Líbano e Gaza, onde operam o Hezbollah e o Hamas. Um dos métodos mais interessantes que o Irã utiliza para transferir essas armas é através de drones. Os drones estão se tornando mais sofisticados e perigosos. Em fevereiro de 2023, oficiais jordanianos interceptaram um veículo aéreo não tripulado vindo da Síria carregando 4 granadas de mão. O drone estava a caminho de entregar os explosivos a um grupo militante na Cisjordânia ou em Israel. Mesmo drones comerciais baratos podem transportar simultaneamente 2 armas de assalto e são difíceis de serem detectados, de acordo com um oficial de segurança jordaniano não identificado. A arma secreta do Irã para contra-atacar Israel não é apenas seu arsenal de armas, mas também sua estratégia de engano e dissuasão. O Irã sabe que não pode derrotar Israel militarmente, mas pode criar problemas e incertezas suficientes para Israel pensar 2 vezes antes de tomar qualquer ação contra o Irã. O Irã também sabe que pode contar com o apoio de seus procuradores e parceiros na região, como Hamas, Hezbollah, Síria, Iraque e Turquia. A arma secreta do Irã não é tão secreta afinal. É sua rede de alianças e influências que construiu ao longo dos anos. Israel tem tentado contrariar os esforços do Irã realizando ataques aéreos, incursões e operações encobertas contra remessas e depósitos de armas. No entanto, estas medidas não foram suficientes para deter a determinação e engenhosidade do Irã. O país tem usado várias rotas e métodos para contrabandear armas, como túneis, barcos, caminhões, aviões e até animais. O Irã também tem explorado a instabilidade política e o caos em alguns de seus países vizinhos, como Síria, Iraque e Iêmen, para facilitar suas transferências de armas. Segundo um relatório de Amir Bobot, um especialista militar israelense, o Irã abriu uma rota em 2006 para contrabandear mísseis e munições para o Hamas na faixa de Gaza, através do Iêmen e Sudão. As operações de contrabando foram lideradas pelo comandante militar do Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, até que ele foi assassinado por Israel em Dubai em janeiro de 2010. A rota marítima de contrabando de armas começa no Irã em direção ao Iêmen e, de lá, chega ao Sudão. Do Sudão, caminhões partem pelo deserto em uma jornada de 1.000 quilômetros até o Egito, onde contrabandistas atravessam o Canal de Suez e transportam as armas através de túneis escavados sob a faixa de Gaza, com a ajuda de beduínos. Além desta rota, o Irã tem usado outros métodos para contrabandear armas, por exemplo, enviando milhares de armas apreendidas no Mar da Arábia para o Iêmen. Também contrabandeou armas para a Síria usando embarques de ajuda humanitária como cobertura após um terremoto devastador lá em fevereiro. Além disso, armas têm sido contrabandeadas através da Jordânia, incluindo cópias iranianas das minas antipessoal Claymore dos Estados Unidos, fuzis de assalto estilo M4 e explosivos TNT. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que os iranianos estão investindo muito esforço para inflamar todas as arenas no norte e na Cisjordânia da mesma forma. As Forças de Defesa de Israel está reforçando as tropas e pronta para todas as possibilidades. Ele também mencionou que o país está inundado de armas. Em maio, o parlamentar jordaniano Ahad al-Adwan foi detido por tentar contrabandear mais de 200 armas de fogo para a Cisjordânia, ocupada por forças militares israelenses. A situação de Adwan tomou um rumo internacional quando ele foi extraditado de Israel para a Jordânia, onde agora enfrenta uma potencial pena de prisão de até 15 anos. Paralelamente, autoridades jordanianas estão lidando com pressões e responsabilidades crescentes relacionadas à endemia de contrabando de armas no Oriente Médio. Então, por que o Irã está tão investido neste conflito?
Bem, o relacionamento entre Irã e Israel tem sido marcado por tensão e hostilidade por várias décadas. Os dois países têm se engajado em um conflito por procuração contínuo desde 1985, o que afetou grandemente a geopolítica do Oriente Médio. O conflito incluiu confrontos militares diretos entre organizações iranianas e israelenses, como na Guerra do Líbano de 2006. As relações entre Irã e Israel podem ser divididas em 4 fases principais. O período ambivalente, de 1947 a 53. O período amistoso durante a era da dinastia Pahlavi, de 1953 a 79. O período de deterioração após a Revolução Iraniana, de 1979 a 90, e o período em curso de hostilidade aberta desde o fim da Guerra do Golfo em 91. Após a Revolução Islâmica de 79, o Irã cortou todos os laços diplomáticos e comerciais com Israel e seu governo teocrático não reconhece a legitimidade de Israel como um Estado. O agravamento das tensões entre Irã e Israel pode ser atribuído a uma série de fatores complexos e multifacetados. Por um lado, a crescente capacidade nuclear do Irã é percebida como uma ameaça direta à doutrina de segurança de Israel, historicamente fundamentada na premissa de que o Estado não pode permitir que qualquer nação rival na região adquira armas nucleares, uma postura conhecida como a doutrina Begin. Por outro, o apoio financeiro e logístico do Irã a organizações islâmicas, como o Hezbollah, a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas, que Israel considera como grupos terroristas, intensifica ainda mais a animosidade. A situação é complicada por incidentes históricos significativos, como o atentado de 1992 contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires e o ataque à Associação Mutual Israelita-Argentina em 94, ambos os quais tiveram o Irã como suposto patrocinador, segundo acusações internacionais. Do outro lado do espectro, há acusações de que Israel apoia grupos opositores dentro do Irã, como os Mujahidins do povo do Irã e o Jundallah. Embora essas afirmações frequentemente careçam de evidências concretas e sejam contestadas. Além disso, as supostas operações clandestinas de Israel no território iraniano, que incluiriam assassinatos de figuras-chave e sabotagens, contribuem para o clima de desconfiança e antagonismo. Estas operações são muitas vezes vistas como parte de uma estratégia israelense para enfraquecer o programa nuclear iraniano e reprimir os grupos que ameaçam a segurança de Israel. No cerne desta dinâmica está uma intensa disputa geopolítica, onde cada parte vê suas ações como defensivas e justificadas frente às ameaças percebidas do outro lado, resultando em um ciclo de retaliação e escalada militar. Este conflito entre Irã e Israel teve um impacto significativo em outros países da região. O conflito levou ao deslocamento de milhões de pessoas, causou destruição generalizada e resultou na perda de inúmeras vidas. O conflito também teve um efeito desestabilizador na região, com muitos países sendo atraídos para o conflito direta ou indiretamente. Por exemplo, o conflito contínuo entre Israel e Hamas levou a uma crise humanitária em Gaza, com muitas pessoas sendo deslocadas e deixadas sem acesso a necessidades básicas como comida, água e cuidados médicos. Além disso, o contrabando de armas pelo Irã teve um efeito desestabilizador em vários países da região. Isso levou a preocupações sobre a disseminação de armas e violência em toda a região. Finalmente, os Estados Unidos têm estado envolvidos no conflito entre Irã e Israel de várias maneiras. Os americanos têm sido um aliado próximo de Israel e forneceram ajuda militar e financeira ao país. Eles também estiveram envolvidos em esforços para impedir o Irã de desenvolver armas nucleares, que tem sido um grande ponto de contenda entre os dois países. Nos últimos anos, a participação dos Estados Unidos no intricado conflito entre Irã e Israel tem oscilado entre ações punitivas e iniciativas diplomáticas. Em uma frente, Washington adotou uma abordagem de linha dura, impondo um regime rigoroso de sanções econômicas contra Teherã. Este pacote de sanções, amplamente visto como uma estratégia de pressão máxima, tinha como objetivo coagir o governo iraniano a desmantelar seu controverso programa nuclear, considerado por muitos como um precursor para o desenvolvimento de armas nucleares. Paralelamente, os Estados Unidos têm sido a base de apoio para Israel, provendo assistência militar robusta que inclui a transferência de armamentos avançados e compartilhamento de inteligência estratégica. Essa aliança tem sido fundamental na manutenção da superioridade militar de Israel na região, uma política dos Estados Unidos que procura assegurar a segurança do seu aliado no Oriente Médio. No entanto, essa postura assertiva é contrabalançada pelos esforços dos americanos na esfera diplomática.
Um exemplo notável foi o envolvimento ativo nas negociações do Plano de Ação Conjunto Global em 2015. Um acordo histórico endossado por uma coalizão internacional que visava restringir a capacidade nuclear do Irã em troca do alívio das sanções. Contudo, a decisão dos Estados Unidos de se retirarem unilateralmente do acordo em 2018 reacendeu as tensões, não só com o Irã, mas também no cenário global, e levantou questões sobre a eficácia e a continuidade das abordagens diplomáticas. A atuação dos americanos neste conflito reflete a complexidade de equilibrar uma postura de força e, ao mesmo tempo, buscar soluções pacíficas em um cenário geopolítico altamente volátil. Este é um tema que continua a gerar debates entre analistas, diplomatas e o público em geral. Quais são as suas perspectivas sobre a abordagem dos Estados Unidos nesta situação delicada? As opiniões são diversas e variadas, e convidamos você a compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.